grande abraço a você que está na tela do Canal 25 e que a partir de agora vai saber um pouco mais sobre as notícias, as opiniões, as principais informações do esporte. Destaque sempre regional, mas com o que é de mais importante no Brasil e no mundo, passando também pelo seu Canal 25, com o Papo de Bola com Carlos Henrique. Um grande abraço para você, CH. Para você também, Heitor. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui para falar das notícias, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo esportivo e a partir de agora a gente vai opinar sobre o que aconteceu na última semana. Vamos falar de Campeonato Brasileiro com a volta das rodadas cheias depois da data FIFA, com algumas partidas atrasadas colocadas em dia. Vamos destacar a seleção brasileira. Venceu o México, enfrenta os Estados Unidos na preparação para a Copa América. Mas a gente começa destacando o Paulista Futebol Clube, que nesse final de semana perdeu para o Colorado na cidade de Caieiras por 1-0. O Galo já está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Bezinha, segunda divisão sub-23. Mas a grande notícia do final de semana não foi o que aconteceu dentro de campo, e sim a confirmação por parte da diretoria do clube de uma negociação por SAF. O Paulista está numa fase que nos próximos 120 dias pode ter uma grande novidade: o clube ter um parceiro comprando a Sociedade Anônima de Futebol, com 90% dos valores entregues para essa empresa. Antes da gente entrar com mais detalhes e mais informações, Carlos Henrique, em campo, o Paulista classificado. Fora de campo, uma mobilização. Uma coisa não pode atrapalhar a outra. Nesse momento, a prioridade tem que ser ainda pensar no acesso. Bom, perder nunca é bom. E eu não gostei da derrota. Um campeonato que existe muito equilíbrio nessa primeira fase. Ela serve principalmente para o time amadurecer, faz parte, acontece, mas não é bom perder, né? Principalmente para quem perdeu, contra o time que perdeu. Eu acho que isso, né, tem que servir de lição. Não pode acontecer o que aconteceu, mesmo a partida sendo fora de casa. O Paulista minimamente tinha que ter empatado o jogo. De qualquer maneira, na próxima sexta-feira, né, Heitor? 7h30 da noite. Tem uma partida contra o Flamengo de Guarulhos no estádio Jaime Sintra. Então tem que retomar o bom jogo que aconteceu antes dessa última partida, vencer e continuar tentando a primeira colocação do grupo. Esse é o principal objetivo desta primeira fase. Galo que pede essa primeira posição para o próprio Colorado, hoje com 13 pontos ganhos. É ultrapassado também pelo São Carlos, que agora tem 12, o Paulista tem 11, já classificado, enfrenta o Flamengo, que também já está na segunda fase. O grupo do Paulista já definiu quem são os 4 que avançam. Falta definir a posição que vai direcionar também o chaveamento para a próxima fase. Segunda fase continua sendo divisão de grupos, com 2 se classificando diretamente e um terceiro melhor colocado, tendo a chance também de avançar. E curiosamente, Carlos Henrique, a pedido da própria torcida do Paulista, a diretoria foi à federação e pediu que esse jogo, que aconteceria no sábado, ocorresse na sexta-feira. Então, a melhor experiência para o torcedor do Galo foi ver o clube numa sexta-feira à noite, pós-expediente, pós-horário comercial. Foi assim no jogo de aniversário que o Galo venceu o Barcelona. E a expectativa, mais uma vez, do torcedor também abraçando a equipe numa sexta-feira à noite. Eu acho que a diretoria está atenta e foi inteligente. Percebeu que o cliente, torcedor do Paulista, gosta dos jogos quando acontecem em casa, às sextas-feiras. Legal, importante, com certeza teremos na sexta-feira mais de 1.500 torcedores, que é um público significativo. Eu acho que nesse sentido a diretoria acerta em manter às sextas-feiras o mando de campo, horário. Fica mais ou menos, não é, o horário preferido do seu cliente e da sua torcida. Ponto positivo para a decisão. E claro que essa mobilização do Paulista, essa forma como o torcedor abraça o clube, faz com que o Paulista Futebol Clube continue sendo uma marca vista nacionalmente, mesmo que hoje com menor exposição. Estou fazendo essa introdução porque o Paulista tem uma intenção de um parceiro para um futuro próximo. A diretoria confirmou a negociação com o Fundo de Investimentos Hexa Capital.
responsável, entre outros serviços, por intermediar negociações de SAF com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Coritiba e a criação da Liga Forte União, que hoje discute verbas de contrato da televisão para equipes do Campeonato Brasileiro da Série A e outros acordos numa espécie de liga do futebol. O responsável por essa negociação por parte do Paulista é o próprio presidente do clube, o Rodrigo. Por parte da empresa é Pedro Mesquita, que é considerado também um nome próximo a Ronaldo Fenômeno, ex-presidente, ex-comandante do Cruzeiro. Alguns pontos que chamaram a atenção, Carlos Henrique, que já foram divulgados. Primeiro, 90% do total da Sociedade Anônima de Futebol passando para essa empresa. Segundo, em 120 dias, a Hexa, que já teve acesso aos contratos do Paulista, que já teve acesso a informações consideradas sigilosas e que assinou um contrato de confidencialidade, terá esse prazo para finalizar a proposta financeira. E depois a apresentação ao Conselho Deliberativo, que pode aprovar ou não a venda da SAF. Mesmo conselho que aprovou a criação de uma SAF. Ainda faltam muitos detalhes importantes para dizer se esse negócio é bom ou não. Mas a empolgação do torcedor é natural quando uma empresa que é do futebol, que conhece bastidores pelo histórico recente, olha para o Paulista com o potencial de transformá-lo novamente em um clube, se não de primeira divisão, pelo menos próximo a isso. Mas o mesmo Paulista já teve recentemente negociações com outros empresários que não eram da bola e que acabaram frustrando ainda mais o torcedor. Por isso, cautela nesse momento, antes de tudo? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho todos os detalhes, nem você. Não é? Mas eu gostaria muito que viesse a público quem é que está dando suporte para o presidente do Paulista, suporte na parte do direito, pessoas experientes para realmente fazer uma espécie de varredura nessa intenção. Em primeiro lugar, quem são essas pessoas que estão tentando ter a intenção de comprar o Paulista? Quem são essas pessoas? São pessoas de mercado? São pessoas, me parece que são. Eu estou colocando no condicional porque tem que ser colocado no condicional, não é? Segunda coisa, que é muito importante, nós temos vários exemplos no Brasil de SAF, várias. Alguns bem-sucedidos, outros nem tanto. Veja o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Veja o que aconteceu com o Cruzeiro. Veja o que aconteceu com o Bahia. Analisem o que aconteceu com o Coritiba. Então percebam, são vários modelos de negócio, Botafogo de Ribeirão, vários negócios, vários modelos de negócios, cada um com a sua característica. Então é importante saber qual é a intenção desse grupo que está tendo a intenção de comprar o Paulista. Porque são interesses diferentes. Eu vou explicar facilmente. Primeiro, o interesse da comunidade qual é, Heitor? Fazer com que o Paulista volte à primeira divisão. O interesse é futebol. Paulista Futebol Clube. Futebol. O interesse do empresário qual é? Normalmente, ganhar dinheiro. Nem sempre as duas coisas caminham juntas. Porque o caminho é muito longo para o Paulista voltar a ter uma projeção dentro do futebol brasileiro para poder ganhar dinheiro. Então, em primeiro lugar, qual é a intenção desse grupo? Um time que está na quinta divisão estadual, não tem divisão, não tem calendário brasileiro. Como é que esse grupo vai fazer para ganhar dinheiro? Para viabilizar o clube. Terceira coisa, a gente sabe que os problemas que o Paulista tem... Bom, o Red Bull foi embora daqui, foi para Bragança. Red Bull sentou para querer comprar o Paulista. A cidade escolhida era Jundiaí, não Bragança Paulista. E o que foi colocado à mesa assustou as pessoas de Bragança. Daquele momento até hoje,
Essa situação piorou, está igual? Como é que está alinhavada a situação das dívidas? Quarta coisa, o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, certo? Muito bem. O Ronaldo apagou incêndio, só que as dívidas ficaram. O Ronaldo passou o clube para o dono do supermercado BH e não pagou as dívidas. E até agora ninguém falou, contratou Cássio, está contratando esse ou aquele jogador, está tudo lindo porque a torcida está feliz. Futebolisticamente falando. E administrativamente, financeiramente falando. Esse cara do supermercado BH vai pagar as dívidas que o Cruzeiro, ao longo daquela péssima administração, acabou contraindo? Como é que fica a situação para trás? E aí o cara compra por 90%, agora não quero mais brincar, pega e vende para um outro grupo. E vende para um outro grupo. E aqueles problemas antigos continuam no clube. Vou dar o exemplo do Botafogo. Botafogo de Ribeirão vendeu lá 60% do clube, ficou com 40%. Tinha 112 ou 118 milhões de dívida. A SAF foi lá e pagou. Só que ela administrou e contraiu outros 100 milhões no período que eles pagaram. Dívidas novas. Sabe o que agora tem que acontecer? Ou o Botafogo entrega mais 20% do clube, ou o grupo não vai botar mais dinheiro. Como é que resolve esse problema? Você tem um sócio falido. O Botafogo tem 40, o grupo tem 60. Eles pagaram a dívida e contraíram outros 100 milhões. Agora você tem um sócio que é o próprio Botafogo, é o Conselho Deliberativo lá de Ribeirão Preto, do Botafogo, precisa pagar uma dívida de 100 milhões, só tem 40%, e ele tem que, desses 100 milhões, ele é responsável por 40 milhões. Está falido de novo. E não tem mais os 60%. O que adiantou o Botafogo montar time, ter a intenção de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro, realizar bons campeonatos, não é? No Campeonato Paulista, não ir para a Série A2 e está devendo o mesmo dinheiro. E não é mais dono do clube. Então o Paulista tem que pensar muito bem nessa coisa de SAF. A SAF, dependendo do modelo, não é a solução para os problemas. Por que a torcida fica empolvorosa, fica empolgada? Porque ela quer ver o time dentro do campo competitivo. Ela não está querendo saber se perdeu o estádio, se o presidente do clube está com as contas penhoradas, se tem dívida. É o torcedor, ele também não tem nenhuma obrigação de estar preocupado com o que está acontecendo com as finanças do clube. Olha, tem muita gente empolgada com o SAF, eu não conheço o grupo, eu não conheço o modelo de negócio, eu não estou dizendo que não é para fazer, não sou contra nada, mas eu quero ver preto no branco. Primeiro que o Paulista tomou chapéu de muita gente aí ultimamente. Muita gente, não é, sem ter capacidade de querer administrar ou querer comprar um clube, ficou aí todo mundo perdendo tempo vendendo cortina de fumaça. Agora, qual é a intenção do grupo que está comprando? Mas não é problema seu, Carlos Henrique, os caras estão comprando 90%. Beleza, eu estou falando em nome da cidade, da tradição, da torcida, da história do Paulista. Então, torcedor, não pense que a SAF é a solução dos problemas. Pode resolver momentaneamente o problema dentro do campo. Em 5 anos ou 4 anos, a SAF vem aqui, injeta dinheiro, monta time, não é? E volta para a Série A2 do Campeonato Paulista. De repente pega uma Copa do Brasil, mas não soluciona os problemas, não. Por que esse grupo quer comprar o Paulista? Na 5ª divisão do Campeonato Paulista. Essa pergunta que eu quero resposta. Como é que eles vão fazer? Eles vão botar, de maneira insistente, 5 anos de dinheiro sem ter contrapartida? É muito estranho. Mas tomara que seja positiva e que aconteça. Mas eu estou que nem São Tomé. Eu quero ver para acreditar. E claro que a gente vai acompanhar os próximos passos, aguardando inclusive alguns dos esclarecimentos por parte do Paulista
Compreensível que muitos dos detalhes sejam mantidos no sigilo, porque é uma negociação que envolve o interesse de um grupo empresarial, o interesse de um clube, mas antes da votação para o Conselho Deliberativo, o torcedor tem que saber todos esses detalhes apontados pelo Carlos Henrique e a gente vai acompanhar de perto e cobrar também esses posicionamentos por parte da diretoria. O Papo de Bola 25, a partir de agora, traz as informações da seleção brasileira. O Brasil venceu o México em um amistoso preparatório para a Copa América. 3-2 para o Brasil, partida realizada nos Estados Unidos. Com uma grande comoção, um grande público, presença de mexicanos, brasileiros, americanos que aos poucos vão se acostumando com o soccer, com o futebol. E com uma apresentação da equipe de Dorival Júnior, considerada mista até boa parte do jogo. O Brasil, com uma seleção incompleta, abriu 2-0 no placar contra o México. Depois, titulares foram entrando após os gols, o primeiro deles de Andrés Pereira, o segundo de Gabriel Martinelli. O Brasil deu aquela relaxada, baixou um pouco a guarda, o México empatou já nos acréscimos e no finalzinho do jogo a vitória numa assistência de Vinícius Júnior para mais um gol de Endrick. Emocionante o amistoso, Carlos Henrique, mas vale para alguma coisa? A Copa América não vale para nada, na minha opinião. Vale porque o início do trabalho do Dorival, ele está encontrando um time base, ele tem que projetar alguma coisa, não tem tempo para treinar para as eliminatórias, que é o que interessa, não é? Seleção brasileira, você não coloca time misto dentro do campo. Isso eu aprendi ao longo da história que eu estou mexendo com isso aqui. Seleção brasileira não tem as brincas, não tem. Seleção brasileira entra em campo, não pode ter, eu sou contra isso. Você pode argumentar da maneira que você quiser. E eu acho que se você argumenta, tem muito embasamento. Não discuto isso. O trabalho que ele está fazendo, desenvolvendo o Dorival, ele tem capacidade para isso. Mas todas as vezes que a seleção brasileira entra em campo, ela é cobrada pelo tamanho que ela é, pelo tamanho que ela significa, pelo amor e paixão e a nossa cultura do futebol brasileiro. A torcida, ela não perdoa. Não perdoa. Ao invés de enaltecer até os 2-0, que o Brasil jogou muita bola, vão falar que o Brasil deixou empatar. Você pode jogar com Porto Rico ou você pode jogar com a Inglaterra em Wembley. Vai ser cobrada. Porque a seleção brasileira, com a cultura do brasileiro, todas as vezes que ela entra em campo, ela tem obrigação de ganhar. E não é assim. Então, toda vez que a seleção brasileira, respeitando a nossa cultura, entra em campo, ela tem que ganhar. E para ganhar, ela tem que colocar todos os jogos força máxima. É assim que eu entendo, é assim que eu enxergo a seleção brasileira. Gostei daqueles que entraram, eu acho que o Dorival está construindo uma seleção com jovens valores, mas ele tem que ter um time base rápido. Rápido. Ele tem capacidade para isso e seleção brasileira não é local para fazer teste. Ele tem um cardápio gigantesco na mão. Ele não pode ficar fazendo teste. Só se o grupo tem problema físico de desgaste. Temos que lembrar também, aí vem o contra-argumento, que esse realmente é muito sólido para mim, é o final de temporada europeia de todos os jogadores. Tem jogador que está desgastado, tem jogador que você pode perder, já que vem uma competição que não serve para nada na sequência, de repente ele é obrigado pela fisiologia a dar um tempo em alguns jogadores. Agora, gostei do que vi, vimos mais do mesmo, mas o principal, Heitor, existe vida sem Neymar. Existe. E aos poucos a gente está vendo que a seleção brasileira, ela só não gravita em cima do Neymar. Existe vida, existem outros jogadores. A seleção pode caminhar, talvez não com a mesma técnica e qualidade, mas a vida tem que seguir, porque o Neymar a gente não sabe quando esse volta no mesmo nível da última Copa do Mundo. Jogador de 32 anos que vem enfrentando uma série de lesões, está afastado desde o ano passado com a camisa do Al Hilal da Arábia Saudita e num campeonato que já é inferior ao que se espera de um jogador de nível de seleção brasileira e que não tem demonstrado tanto interesse assim na vida esportiva. A gente vê o Neymar discutindo com celebridade, com subcelebridade, falando de política, falando de fofoca, falando da vida pessoal, manchete sobre
os exames de DNA de modelos brasileiras, húngaras, mas a gente não vê ninguém falando quando é que o Neymar volta a campo. Mas isso é a maneira que ele encontrou de ganhar dinheiro. Eu não sou contra isso. Ele faz lá o que ele faz na internet, ele faz muito sucesso, tem milhares de pessoas seguidoras, ele ganha dinheiro com isso. Não é? Isso é um negócio, é a vida dele, e eu não tenho nada com isso. O grande questionamento para mim, Heitor, e aí o Tite tem muita culpa nisso. Nas 2 últimas Copas do Mundo, o Neymar foi muito paparicado por ele. O Tite teve a oportunidade de mexer um pouco mais com o interior do Neymar, tirar e extrair ainda o restante de profissionalismo que ele tem dentro do corpo dele, porque talento ele tem de sobra. Nós não temos ainda não temos nenhum, nem o Vinícius Júnior, nenhum jogador, na minha opinião, com o nível técnico do Neymar. Acho que nem perto da qualidade que o Neymar tem para apresentar. Não tem. E o que o Tite teve na mão? Ele tinha uma Copa do Mundo como comandante. Ele não tinha que fazer o que o Neymar queria. Ele tinha que caminhar com as coisas juntas. Neymar, vem aqui do lado. Nós vamos fazer deste jeito e eu preciso que você tenha este comportamento. E o que parece à distância, que essa passada de mão na cabeça do Neymar a todo momento, ajudou, contribuiu para terminar de estragar o Neymar, que já tinha vindo com problema. Nós vimos um Neymar competitivo até o Barcelona. Quando o Neymar sai do Barcelona e vai para o Paris Saint-Germain, aí, meu amigo, aquele sheik lá, o dono do Qatar, ele terminou de arrebentar com o Neymar, fazendo tudo o que o cara queria, dinheiro a rodo, ele mandava no clube, ele fazia o que queria, e o comandante da seleção brasileira, que podia ter dado um breque nisso, não deu. Então o nosso principal jogador, ele foi muito paparicado. Se ele tivesse sido levado com um pouco mais de profissionalismo, talvez hoje o resultado final, não dá para saber, mas talvez o resultado final do Neymar profissional, nós estaríamos em outro estágio. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que seria diferente. Então todos esses comandos, Tite e o Paris Saint-Germain, são contribuintes pomposos nesse momento do Neymar, que mais está fora de campo do que dentro do campo, infelizmente. Agora tem um detalhe, sobre Neymar tem a falta de sorte, ou não, ou de preparação, das contusões. O Neymar, ele vem sendo, desde a Copa do Brasil de 2014, sendo perseguido por contusões, e isso deixa a gente muito triste. Brasil volta a campo quarta-feira, 8 horas da noite, amistoso contra os Estados Unidos. Seleção já classificada para a Copa do Mundo, que será adversária do Brasil na Copa América e que no final de semana tomou 5-1 da Colômbia. Direito a gols de John Arias do Fluminense, Borré do Internacional, Richard Rios do Palmeiras. Colômbia passeou contra os Estados Unidos. Carinha de time misto de novo, né? Já que o Dorival usou essa estratégia contra o México, que tecnicamente é um pouquinho mais forte que os Estados Unidos. Eu acho que cada jogo é uma história, vai ter uma rivalidade muito grande, né? Brasil e Estados Unidos, a admiração dos americanos pelos brasileiros, ninguém vai querer perder. Eu não acredito, antes da bola rolar, em facilidade. Essa teoria, muitas vezes, ela vai por água abaixo. Depende muito do comportamento. Eu assisti o jogo da Colômbia, a Colômbia foi a 120 por hora. Tem um time que foi reconstruído muito forte, muito forte. Essa Colômbia vai surpreender muita gente, e o Brasil, à distância, não me parece no nível da Colômbia hoje. Você está louco, cara? Eu estou falando sério. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Que jogou esse Richard Rios, o John Arias, como é que chama o extrema lá que joga no futebol italiano? Vamos então, lembrar. Pesquise. É um cabeludinho, estava na Juventus, agora está em outro time. Joga demais. Quadrado? Não é o Quadrado, é o outro menino. Bom, de qualquer maneira, está jogando no Liverpool, esse menino. Ele tem 2 beiradas, até o James Rodrigues jogou bola, com o Richard Rios por trás. Luiz Dias. Tem 2 extremas na seleção da Colômbia, Arias e Luiz Dias, que, pelo amor de Deus, cara, nós não temos no futebol brasileiro. Então, vamos com calma, a seleção brasileira deve ganhar. Eu espero que o professor Dorival coloque o time
titular da seleção brasileira para jogar. É o último amistoso, né? Antes da Copa América. Repito, Copa América não serve para nada, só que a torcida vai cobrar para o Brasil ser campeão. Não aceite. E se for para a final com a Argentina, ainda mais. Principalmente pelos últimos acontecimentos. Aliás, a seleção brasileira que não vai para as Olimpíadas, né? Graças ao seu Ramon Menezes. Obrigado, viu, Ramon? Técnico. Aliás, ele continua lá, né? Continua inacreditável. Inacreditável. Ele não tem currículo, não tem resultado, não tem qualidade. Ele não é casado com nenhuma filha do seu Edinaldo, não, né? Casado não, mas que deve ser muito parceiro, deve. Uma confiança que não se explica. Não se explica. Na parte de competência e meritocracia não existe. Mas falando da seleção, eu acho que o Brasil tem tudo para vencer os Estados Unidos na quarta. O Papo de Bola 25 vai para um rápido intervalo e na volta a crise no Corinthians. Até onde vão os problemas que fizeram com que o torcedor vivesse uma das sextas-feiras mais tensas dos últimos anos? E ainda a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos pode deixar o G4 já nesse início de semana. A gente traz esses e outros destaques do futebol brasileiro na sequência do Papo de Bola 25. Continue por aqui. De volta com o Papo de Bola 25, programas inéditos toda segunda-feira às 7 da noite, resumindo os últimos acontecimentos do futebol brasileiro e projetando a sua semana com as partidas que vêm por aí pela frente. E o Campeonato Brasileiro da Série B não para em data FIFA, não para em edições extraordinárias, como aconteceu na Série A em função das enchentes do Rio Grande do Sul, e não para também de trazer algumas surpresas, ou nem tanto. O Santos foi a Novo Horizonte, perdeu para o Novo Horizontino por 3-1 e nesta rodada que foi desmembrada, pode deixar o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E ainda pode ver adversários se aproximando ainda mais. Caso, por exemplo, do Operário, que venceu o Guarani na cidade de Campinas e que é o próximo adversário do Peixe. Partida que acontece fora de casa. Carlos Henrique, você acompanhou de perto, inclusive transmitiu o jogo entre Guarani e Operário, próximo adversário do Santos. Antes da gente entrar no Peixe em si, esses times que estão subindo e hoje começam a incomodar o Santos, estão conquistando pontos mais pela fragilidade dos adversários ou são equipes que você olha e pensa, um Operário, um Novo Horizontino, são times que podem brigar para subir e dar trabalho para o Peixe? O campeonato é muito equilibrado. E esse equilíbrio ele é de uma condição técnica muito duvidosa. O campeonato está muito... Não tem nenhum super time no campeonato. O Goiás talvez seja o time que está melhor, num momento melhor e jogando futebol mais agradável. O Santos tem que ter muito equilíbrio nesse momento. E aí que mora o problema. Esse é o principal problema. Não é o campeonato que é muito equilibrado, é o próprio Santos. Não é? Eu confesso que eu estou decepcionado com o que tem sido apresentado. O Santos está demonstrando para mim um time de uma nota só. Não é? O momento que o Pituca e o João Schmidt não jogam bem, o time trava. Não pode ser assim. Até acredito que na janela que abre agora dia 10 de julho, o Santos vá às compras para aumentar o leque para o Carille, porque nitidamente aqueles que são reservas ou opções, eles não têm sustentado. Quando o Santos não teve o João Schmidt em algumas partidas, fez assim, ó, tum. Então, o duro é você explicar isso para a torcida. E a pressão que vem de fora para dentro do clube está atrapalhando o Santos. Porque o que está na cabeça de todo mundo, inclusive na nossa, que o Santos vai ser campeão. Que o Santos vai atravessar todos esses meses e vai ser o campeão da Série B. Por uma série de fatores, pela camisa, pela história, pelo time que é muito competitivo, pelo técnico que é competente. Bom Campeonato Paulista. Bom Campeonato Paulista, existe uma estrutura ali.
apesar neste momento o time está dentro do campo com muita irregularidade. Mas essa pressão de fora que é o grande desafio do Santos. Agentes santistas, pessoas que tocam o clube, eles não podem dar ouvidos e continuar no planejamento que eles fizeram. Então vem pressão de fora, aí o presidente, aí todo mundo, não, tem santista na imprensa, como tem torcedor do Paulista aqui na imprensa, que não admite certas coisas, não é? Então tem gente já questionando o trabalho do Galo. O Galo, ex-treinador, ex-jogador, é o homem forte do futebol. Aí tem gente questionando o trabalho do Carille, que o Carille não é o técnico ideal, que o Galo não presta, que é isso, é aquilo. Não é assim que a banda toca. Se você começar a aceitar essa pressão que é enorme por causa do tamanho do Santos, de fora para dentro, e perder sua convicção, você pode se perder no meio do caminho. E se você se perder entre a 10ª rodada, isso é histórico, tá, gente? Não é conceito do Carlos Henrique. É que eu faço Série B há quase 20 anos. E sei exatamente como esse campeonato, o jeitão do campeonato, eu posso falar um pouquinho sobre ele. Então, da 10ª rodada até a 25ª rodada, que são as 6 ou 7 primeiras partidas do segundo turno, elas definem o encaminhamento do campeonato. Se você se perder entre a 10ª e a 25ª, ou entre as 10ª e a 20ª rodada, você jogou seu campeonato na lata do lixo. Outro aspecto que faz você perder o campeonato são as 10 primeiras rodadas. E o Santos está no G4. O que não pode acontecer, o que não poderia acontecer com o Santos é o que está acontecendo com o Guarani. O Guarani jogou o campeonato no lixo. Ele vai tentar... Ele já está na 3ª divisão. Ele vai tentar subir para a 2ª, nas rodadas que restam. Porque você não pode fazer em 9 partidas 4 pontos. O Santos está no G4, mesmo que na próxima partida ele saia, mas ele está muito próximo dos times aí. Então esses próximos 15 jogos do Santos, ou 17, vão determinar o que ele vai fazer no campeonato. Não adianta querer dar sprint. Nos 10 últimos jogos pode até acontecer, mas normalmente não acontece. Existem exemplos de 5% dos times que deram nos 10 últimos jogos sprint e subiram, mas não é a regra do campeonato. Santos que tem 5 vitórias até aqui nesse Campeonato Brasileiro da Série B, 4 derrotas, nenhum empate. Dessas 5 vitórias, 3 na Vila Belmiro. Contra o Paysandu, contra o Guarani e contra o Brusque, que são as 2 melhores apresentações da equipe até aqui. Venceu fora de casa a Ponte Preta, venceu fora de casa o Avaí, acho que o grande resultado até aqui do Santos nessa Série B, e perdeu como mandante para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que aconteceu em Londrina. A Vila Belmiro faz toda a diferença, está gritando na cara do torcedor santista. A semana passada falamos isso aqui. Tem o prejuízo técnico. O Santos não está num momento que ele pode jogar no Iapoque ou jogar em Manaus, que é a mesma coisa. Não é. Esse time não é desse... A história do Santos é desse tamanho. É gigante. A camisa é gigante. Mas esse time não é gigante ainda. Ele está sendo formado, é um time com alguns jogadores comuns, não é? Outros jogadores bons, tem um elenco muito interessante, mas... Esse time não pode sair daqui jogando no Espírito Santo, em Maringá, no sul do país e vai ter o mesmo performance. Não vai, Heitor. E nós falamos isso a semana passada aqui. Tem o prejuízo técnico. Agora, eu não esperava que perdesse para o Botafogo. E perdeu. O sinal de alerta está absolutamente aceso. Só espero que a diretoria, o presidente competente, Marcelo Teixeira, ele é um cara que conhece de futebol. Ele não perca o foco. Porque se perder o foco, o Santos pode se perder no campeonato. Sexta-feira, o Peixe enfrenta o Operário na cidade de Ponta Grossa, às 7 da noite. Time forte. E um time que, se vencer, passa o Santos na classificação. Esse Operário é chato pra caramba, time bem treinado, meio campo muito sólido. Cuidado, Santos, porque o jogo é perigoso. O nosso Papo de Bola 25 agora abre espaço para falar sobre o Corinthians. A última sexta-feira foi uma das mais tensas dos últimos anos para o torcedor.
para o dirigente, para quem vive o Corinthians no dia a dia. Num único dia, em poucas horas, a confirmação da saída do patrocinador, a VaideBet, usando uma cláusula anticorrupção, dando a entender que sim, há algo ainda não divulgado oficialmente pelo clube que já foi identificado pelo patrocinador de uma possível destinação irregular de verba de patrocínio, principalmente na fase de negociação e na fase de intermediação. Depois, as saídas de mais alguns dirigentes do clube que foram escolhidos pela gestão Augusto Melo. E, por fim, a saída do goleiro Carlos Miguel, ainda não oficializada por não ter o depósito do Nottingham Forest, clube da Inglaterra, mas já tudo muito encaminhado, inclusive com dúvidas sobre a participação dele ou não no duelo desta terça-feira contra o Atlético Goianiense. De todas essas notícias ruins, a que mais impacta diretamente no torcedor é pensar que o goleiro que era a grande aposta para o futuro tinha uma multa rescisória de 4 milhões de euros. Me faz imaginar, Carlos Henrique, que o Nottingham Forest não estivesse olhando diretamente para o Corinthians, nem para Carlos Miguel especificamente. Mas alguém que conhece bastante de futebol, ao ver essa fragilidade, chega para o Nottingham Forest e fala, olha, tem um garoto, goleiro, 2,4 metros, apontado como futuro para o gol no Brasil, que tem um contrato de 4 milhões de euros. O que é que você acha de fazer essa negociação? E aí o Corinthians fica refém de uma fragilidade que o próprio clube criou, já que reduz uma multa rescisória de 40 para 4 milhões, sendo que agora ele vai começar a ser titular. Esse menino, quando foi levado para o Corinthians, tem uma entrevista rolando aí, e ele declarando e fazendo juras de amor ao clube corintiano, o sonho da vida dele. Esse atleta não é um atleta confiável. O Corinthians errou. Administrativamente o clube tem muitos problemas, tem. Mas esse comportamento desse atleta, ele não é ninguém, cara. Ninguém. Ele jogou 10 partidas com a camisa do Corinthians. Ele tem potencial, só. E se eu sou o dirigente do Corinthians, ele não joga mais no clube. Se eu sou dirigente, falo assim, você não vai renovar contrato? Até outro dia você estava só catando bola para o Cássio defender. Nós tiramos o Cássio para prestigiar você, e você agora vira as costas para o clube. Você não é ninguém, você pode ter potencial, a não ser que ele não esteja recebendo. Aí eu estou falando em situação normal, né? De empresa organizada, que não é o caso do Corinthians. Então, o que ele está fazendo com o clube é diferente do Cássio. Diferente. Né? A situação do Cássio, o Cássio não merece ficar envolvido em toda essa confusão que é o Corinthians. Carlos Miguel, não. O Corinthians pode estar sendo administrado e está por um paraquedista, que é o presidente Augusto Melo. Só que o Corinthians continua, ele não vai conseguir acabar com o Corinthians. Não vai conseguir. Não é? Então, nessa confusão toda, ele tinha que ter um cara por trás dele e falar, opa, pera um pouquinho. Nós vamos para o Nottingham Forest. Nós vamos um dia deixar o Corinthians, mas nesse momento não. Nesse momento não. Isso é questão de caráter. Uma coisa é oportunidade, outra coisa é negócio e outra coisa é pilantragem. E o que no meio do futebol ele tem todo o direito, tá? Isso é uma linguagem figurada. Ela pode acontecer, mas ela não deveria estar acontecendo. Porque esse menino ganha um salário de 250, coisa do tipo. O Corinthians ofereceu 500, depois recuou para 400. E o Nottingham Forest está colocando 800, eu não sei, enfim. Mas ele não é ninguém no Corinthians ainda no mundo do futebol brasileiro. Ele tem potencial. Então, se sou o Corinthians, você quer levar? Paga os 4 milhões, pode levar. Vai no mercado, contrata outro e daqui a pouco vai surgir um grande goleiro no Corinthians, porque o Corinthians vai continuar sendo o Corinthians. Agora, eu já posso falar do VaideBet ou não? Fique à vontade. Você sabe que eu aprendi na bola que tem certas coisas que parecem que as pessoas se enganam, que elas bobeiam, que elas não tomaram cuidado, mas elas são pensadas, muito pensadas.
Nem se tivesse dando tudo certo no Corinthians, a Vaidebet, ela teria tanta repercussão e exposição como ela teve. Tudo bem que agora existe, com a saída do patrocinador, a rescisão, uma campanha interna. Em um dia eles perderam 100 mil seguidores ou inscritos. Como eu não aposto, eu não sei nem do que se trata. Só sei que eles tiveram, número de inscritos ou na rede social, uma queda absurda de um dia para o outro, porque existe uma campanha de alguns sites de torcedores corintianos, né, tentando denegrir de alguma maneira a imagem da empresa, não é? Toda essa negociação desde o começo foi muito esquisita, não é? Você tira um patrocinador que já existe para colocar outro, os valores eram muito grandes, mas aí era parcela de 10 milhões por mês, aí não tinha comissão, teve comissão, e o principal, todo negócio desse tamanho tem intermediário. Estou falando que está certo o que aconteceu, que o Juca Kfouri acabou descobrindo, colocando uma situação muito desagradável que tem que continuar sendo apurada. Tem, porque isso não pode cair no esquecimento. Isso tem que ser cobrado e nós temos que entender o que aconteceu. Quem é culpado, quem fez a tramóia, se é que teve tramóia. Então, assim, toda essa situação ela começou errada e terminou de maneira equivocada. E ninguém me tira da cabeça que isso tem alguém, uma cabeça pensante por trás de tudo isso. Mas vamos lá, estou acusando ninguém, tá, gente? Ninguém. Estou trabalhando na hipótese. Vamos fazer um trabalho aqui de início. Anunciamos a melhor, o maior patrocínio do planeta, essa coisa toda, vamos no Corinthians e daqui a pouco a gente acha uma brecha para poder fazer a rescisão de contrato. E foi o que eles acharam. Porque não é possível, eu não consigo acreditar que um cara que seja presidente do Corinthians, e ele pode estar sendo enganado também, tem intermediário, aí tinha o intermediário do laranja. Cara, isso é uma operação criminosa, se isso for comprovado. Eu não posso acreditar num negócio desse. Não posso. É a mesma coisa do negócio do Paquetá. Não é? Não dá para acreditar. O problema que ele arrumou para a vida dele é uma semana de salário dele. Para que ele arrumou aquilo para a vida dele? Não tinha lá um patrocínio do Corinthians? Existia um patrocínio lá pagando. Era menor? Era. Daí de um dia para o outro você pega e não tem mais nada. Agora já surgiu um outro, tal da aposta ganha, que o dono que é corintiano e estava junto com a Vaidebet negociando a rescisão e já vai entrar no lugar. Sem informação de momento. Então não sei não, Heitor, se isso não foi tudo planejado, cara. Vamos deixar o tempo passar para ver como é que vai terminar essa novela. Agora o Corinthians não, essa gente incompetente, ela não vai acabar com o Corinthians. Eles vão sair de lá. O problema é que se eles saírem, volta o grupo antigo, né? Aí eu não sei se piora ou melhora. Agora, se não foi tudo negociado, se foi tudo acertado, já coloca o Corinthians numa crise no momento que precisaria ter paz. Claro. Se não foi negociado, mostra a fragilidade de um presidente que assume com uma grande aceitação popular. Ou má intenção, né? Ou má intenção. Qualquer que seja o cenário, isso deve refletir em campo. A insegurança de um elenco que não sabe se essa negociação por um novo patrocinador vai ter a condição ou não de pagar o salário em dia. E também reflete na contratação de um novo goleiro, porque agora o Corinthians vai à busca de um nome que esteja capacitado para ser titular. Ou põe um menino da base. Mas não é muito arriscado colocar Mas que é mais arriscado de toda a situação, Heitor. O Corinthians não tem muito... Tá, o Carlos Miguel, tá todo mundo achando que tá indo embora o Cássio, o Ronaldo Giovanelli. O Carlos Miguel é só um potencial goleiro. Quer ir embora? Sucesso e boa sorte. Obrigado, valeu. O Corinthians fala nos bastidores em Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Vai arrumar na base um goleiro que dê conta. Escuta o que seu amigo está falando. E o Santos... Reserva do Fortaleza hoje. E o Santos, com todo respeito, teve todas as oportunidades da vida. O cara saiu do Atlético Paranaense para o Flamengo. Naufragou no Flamengo, virou banco.
O Santos não tem problema técnico, tem problema mental e de controle emocional. Ele não aguenta a pressão. Então, esqueçam. Contratar o Santos, deixa o menino da base jogar. Tem um nome que não está sendo falado que eu acho que seria interessante. Veja se você concorda. Kaique França. Revelado no Corinthians, 2 boas temporadas na Ponte Preta, está no Sport Recife. Ou é melhor ir no Donelli? Menino da base. Deixa ele lá no esporte, está feliz lá, a família mudou para lá. Não mexa com isso. Porque uma contratação dessa, se você contratar um goleiro, você tem que trazer o Marcelo Groi. Que chega e não precisa apresentar nada. Você não tem que... O cara chega chegando. Ou você contrata um goleiro desse tamanho e deixa o rapaz da base. Não vai comprometer. Corinthians tem treinadores e goleiros da base todos qualificados. Tem goleiro lá à vontade. Vai ser do tamanho do Cássio? Claro que não. Vai ser na expectativa do Carlos Miguel? Acho que não. Mas para você contratar meia boca, deixa a base jogar. E essa expectativa... Isso é questão de conceito, viu, Heitor? Claro, claro. Eu não tô a minha verdade... Até porque para gastar dinheiro com um jogador que não vai resolver o problema, o Corinthians já tem muito problema financeiro. E não tem dinheiro. Então pelo menos invista em quem já está por lá. Isso aí custa mais barato. Amanhã a gente vai saber se o Corinthians irá de Donelli, se Carlos Miguel continua, se o Timão vai atrás de um novo goleiro na rodada que retoma o Campeonato Brasileiro. E esse será o assunto no próximo bloco aqui do Papo de Bola 25, uma passada pelos jogos desse meio de semana e a expectativa principalmente para os times paulistas. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho, tem muita informação esportiva no seu canal 25. De volta com o Papo de Bola 25, projetando uma semana de muita bola rolando. Falamos sobre a seleção brasileira que joga na quarta-feira, mas entre a seleção tem jogo na terça, tem jogo na quinta, retomando o Campeonato Brasileiro da Série A. Houve ali uma paralisação nessa última data FIFA por conta dos jogos atrasados em função de Copa Verde, Copa do Nordeste. CBF ajeitou um pouquinho a casa, ainda não colocando em ordem as partidas dos times gaúchos que sofreram por conta da enchente e ainda sofre no Rio Grande do Sul. Mas, Carlos Henrique, vamos projetar um pouco o que virá por aí nesta semana, começando com Atlético Goianiense e Corinthians. Falamos no bloco anterior sobre os problemas do Corinthians, agora as soluções que Antônio Oliveira precisa para tirar esse time da zona de rebaixamento passam por esse jogo de terça-feira. Meu amigo, vou falar uma coisa, o Corinthians é uma grande surpresa. Você não sabe o que vem por aí. Você não sabe se o grupo está blindado, se não está, se o grupo está preocupado, se não está. A gente vai ter que assistir o comportamento do time. Time por time, o jogo é igual. O Atlético Goianiense não tem um super time, mas joga em casa. E todas as vezes que joga em casa é problema. O Atlético, né, tem lá um estádio todo acanhado, bonitinho, tudo, mas jogar lá dentro é complicado porque a pressão é muito grande. Pressão que o Corinthians está absolutamente calejado, não tem tanta diferença assim. O problema maior, na minha opinião, é o estado do próprio time. O time é um time questionável e se tiver muito preocupado com o que está acontecendo fora de campo, pode ser surpreendido e perder o jogo para o Atlético. Duelo que acontece 7 da noite no estádio Antônio Ascioli, mesmo horário para o impedível Juventude Vitória, que Carlos Henrique certamente estará acompanhando de perto. Com certeza. 8 da noite tem um clássico do futebol brasileiro, do futebol carioca, Botafogo e Fluminense. Torcedor tricolor que encheu o Maracanã para receber Thiago Silva, um atleta revelado no clube que ainda não está apto a jogar, mas em breve deverá ser titular e capitão desse Fluminense, com um elenco cada vez menos jovem, né, Carlos Henrique? Menos jovem, muito experiente, e você marque aí no seu caderninho de anotações. Diga. O Thiago já chega no futebol brasileiro com status de melhor zagueiro do futebol brasileiro sem jogar. Quando ele começar a jogar, você depois vai me cobrar, não é? Aqueles que queriam ver o monstro,
que é o apelido dele carinhoso, fora da seleção brasileira, aguardem. Ele não está fora da próxima Copa do Mundo. E ele voltou para o Brasil, não sei se ele vai ter saúde para jogar a próxima Copa, não estou fazendo campanha pró-Thiago, mas também muito pela fragilidade dos nossos e falta de competência dos nossos zagueiros no Brasil, não fora. O Thiago vai sobrar no Campeonato Brasileiro e não se assuste de você assistir o Dorival Júnior convocando de novo o Thiago para a seleção. Terça-feira ainda tem Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Quarta, somente seleção brasileira, e na quinta, retomada a rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Cuiabá, tem ainda Atlético Paranaense e Criciúma. 8 da noite, Flamengo e Grêmio, um jogo que talvez seja o grande teste do Grêmio, que classificou na Libertadores em segundo, empatou com o Estudiantes no final de semana, mas essa é a hora da gente realmente ver o que será o Grêmio daqui para frente no mata-mata, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Ainda está fora de casa, cheio de problemas, você vê que o time joga uma bem e outra mal, uma bem e outra mal. Essa partida, o empate com o Estudiantes, uma vitória daria a primeira colocação, mas não sei se seria melhor para o Grêmio, viu? Pegar na próxima fase a altitude do The Strongest ou enfrentar o Fluminense no mata-mata. Os dois muito complicados, eu até acho que é melhor pegar o Fluminense, porque pelo menos você não tem um problema de logística, de enfrentar a altitude, enfim. O Grêmio ainda para mim é uma grande incógnita. Grande incógnita, você não sabe o que vai apresentar. Repito, nas 2 ou 3 últimas partidas joga uma bem e outra mal. O time ainda está sem regularidade e eu não sei como é que vai ser o Grêmio daqui para frente. É uma pergunta que eu não tenho resposta. O Internacional vive o mesmo cenário e recebe na quinta-feira, 8 da noite, o São Paulo no estádio Heriberto Riossi, em Criciúma. Colorado se classificou em segundo lugar para a Copa Sul-Americana, faz um playoff contra o Rosário Central. Parece um time um pouco mais preparado do que o Grêmio, mas também vivendo muitas incógnitas. Diferente do São Paulo, que se quer fazer um bom campeonato brasileiro, se quiser brigar por título, tem que pensar em 3 pontos nesse jogo de quinta. E o São Paulo está muito forte. Onde esse time vai chegar ainda não dá para saber, mas está muito forte. Então, dentro ou fora de casa, se você passar, né, se você cruzar com o caminho do São Paulo, você vai ter problema. São Paulo vive um momento assim de muita felicidade, o time está muito confiante, o treinador está fazendo um trabalho muito legal. Então, se eu tivesse que apostar em um palpite, eu apostaria na vitória do São Paulo. Quinta-feira, fechando a rodada, tem 9h30 da noite o clássico nordestino, Bahia e Fortaleza. Fortaleza campeão da Copa do Nordeste no fim de semana nos pênaltis contra o CRB. E o Palmeiras recebe o Vasco da Gama. Palmeiras que no Campeonato Brasileiro ainda não empolgou, mas enfrenta um Vasco que está com a corda no pescoço. É jogo que Abel Ferreira não pode nem cogitar outro resultado que não seja uma vitória. Existe um problema no Palmeiras. Quem é que vai jogar no lugar do Endrick? Você, como palmeirense, você acha que o Flaco Lopes é o cara certo ou o Rony? Acho que Flaco Lopes vive um melhor momento, mas a tendência é que o ataque seja formado com Dudu voltando de lesão, Estevão e Flaco Lopes. E aí um pouco recuado Felipe Anderson e Rafael Veiga brigando pela posição. Não tenho a mesma opinião que o amigo. Apesar de respeitar muito, você conhece Palmeiras como ninguém. Esse Flaco Lopes, ele é um jogador esforçado, não é? Se ele fosse toda essa unanimidade, ele já não... Ninguém teria dúvida. Para todo palmeirense que eu pergunto, um fala Rony, outro fala Flaco Lopes, ou será que na base? Ele não é um cara indiscutível. Indiscutível não. E o Palmeiras não pode ter o cara que decide o jogo, que é o comandante de ataque ali, um cara duvidoso. Ele é tão duvidoso que ele perdeu para a jovialidade lá atrás do Endrick, que não era nem uma realidade, hoje é, mas lá atrás. Então, me parece que como o Palmeiras trabalha em muito silêncio e de maneira competente, não se assuste se na próxima janela não surgir uma novidadezinha aí para o lugar do Endrick. Não um jogador caríssimo, não é isso que eu estou falando, como o Anderson que foi contratado. O Palmeiras foi na surdina e pinçou um jogador de alta qualidade. Então vamos aguardar. Mas esse Flaco Lopes, por enquanto, não me convence.
mas sobre o jogo, Palmeiras ganha o Vasco. Vasco que ainda não conta com Felipe Coutinho, jogador que deve fazer o retorno em breve, mas ainda não assinou com o Vasco da Gama, um dos ídolos recentes de um clube gigantesco com tantos heróis. E um deles é a nossa dica de cultura e esporte para hoje, Carlos Henrique. O documentário do Romário. Tá dando o que falar, plataforma de streaming HBO Max, uma série documental contando os bastidores de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. E o mais interessante dessa série é que, além de Romário falar abertamente sobre tudo, que ele fez assim a vida toda em todas as entrevistas, personagens em torno de Romário também falam sobre tudo. Não só do futebol brasileiro, mas Pepe Guardiola, por exemplo, abre a caixa preta para falar da relação entre eles no Barcelona. O elenco do PSV, da Holanda, contando um pouco de como era a relação com um cara que é diferenciado, que resolve problemas, mas que não é tão fácil de lidar no grupo no dia a dia. Romário é um personagem único. E a gente falava de Neymar. Se Neymar fizesse com a camisa da seleção metade do que Romário fez, aí ele poderia ter a marra toda que ele quiser, né, Sérgio? Vale a dica, cara. Eu ainda não comecei a assistir, vou começar a assistir hoje à noite, porque o Heitor já acompanhou e ficou a dica muito bem colocada nesse momento, porque o Romário tem uma carreira extraordinária e a sinceridade dele para nós que gostamos de entrevistar, eu acho fantástico, porque a melhor entrevista, ela depende muito das perguntas, mas principalmente de quem é entrevistado. Porque se o cara é cansativo, sabonete, bagre ensaboado e não fala a verdade, fica difícil até para o bom entrevistador. Então, com certeza, eu vou acompanhar essa série do Romário. Carlos Henrique, meus amigos do Canal 25, nós ficamos por aqui com essa edição do Papo de Bola 25 de volta, sempre às segundas-feiras, 7 da noite, com programas inéditos, mas com Carlos Henrique ao longo da programação do Canal 25, a sua TV de Jundiaí, que tem também o CH, ao longo da programação com seus drops, com a sua opinião, com a sua informação. Então a gente aguarda você ao longo da semana também por aqui, Carlos. Muito obrigado, Heitor. Acompanhe o Canal 25, toda a sua programação, e a gente traz em pílulas, né? São drops de 3 minutos, ao longo da semana, assuntos sempre pertinentes e atualizados para você. Siga o Papo de Bola 25 nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, Papo de Bola 25. Siga também as redes sociais do Canal 25 para saber sobre toda a programação da TV, que é a cara de Jundiaí. Um grande abraço para você, uma ótima semana e continue com a programação do Canal 25.